onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ana Silvia e eu estou mais uma vez aqui agora para revisar com vocês as lições da Escola Dominical da classe Junior Teens. E como vocês já perceberam, estamos chegando ao final dessa jornada. A nossa revista está terminando hoje. Vamos revisar tudo o que estudamos ao longo desses nossos encontros virtuais na estrada seguindo Jesus. E essa foi uma viagem de conhecimento do eu e também do Criador, o nosso Deus, sempre usando a Bíblia, claro. Na primeira lição, já fomos direto ao ponto. Para começar essa viagem, temos que decidir qual caminho vamos seguir. Mas que caminho é esse, afinal? É o caminho para Deus, claro. E tem gente que acredita que todos os caminhos levam a Deus. Mas nós aprendemos que não é bem assim. A palavra de Deus mostra que Cristo nos apresenta apenas dois caminhos, muito diferentes entre si, e temos que escolher e seguir por apenas um desses caminhos. Jesus é o único caminho. Na Bíblia, lá em João 14,6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, pare um pouquinho aí e pense. Que caminho você está trilhando na sua vida? Onde você verdadeiramente está? Seus pensamentos e suas ações mostram que você escolheu qual desses lados? Suas escolhas estão te levando para perto de Deus ou estão te levando por caminhos de morte? Somos chamados por Jesus para escolher o caminho estreito, trilhar o caminho que leva até a vida eterna. Fique atento na sua escolha. Seguindo a trilha da nossa revista, continuamos estudando a lição 2, que tem como título Arrume a Bagunça. Calma aí que não estamos falando da bagunça do seu quarto. Bom, pelo menos não por enquanto. Essa lição fala de renúncia, de escolher o caminho estreito que leva a Deus, de deixar para trás algumas coisas. Fala de perder para ganhar. E o primeiro ponto é jogar fora toda a bagagem antiga. O pecado. Tudo que me desvia do caminho que leva até Deus. Lembra do livro Peregrino? Cristão só se livrou do fardo quando passou pela cruz. E o versículo dessa lição diz: Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Então, é hora de jogar fora essa bagagem do pecado e substituir por uma melhor, certo? Mas que bagagem é essa? Do que eu estou falando? Estou falando de santidade, de humildade e de vida eterna. E aí, tá acompanhando a nossa trilha? Vamos continuar nossa viagem? Estamos na estrada, seguindo Jesus. A terceira lição da nossa revista fala para verificarmos o terreno. Isso mesmo, olhar por onde andamos. Isso é um cuidado fundamental para evitarmos tropeços e quedas. O exemplo usado foi da história dos dois construtores, lembram-se? Cristo falou de dois homens, um insensato e sem noção, que construiu sua casa num terreno de areia. O outro, sábio e prudente, construiu a sua casa sobre a rocha. Por fora, as duas casas estavam ótimas, mas a diferença estava onde ninguém podia ver, no alicerce, na base. A casa feita na areia representa uma vida sem praticar a palavra de Deus. Cuidado, escutar a palavra não faz de você um cristão. A nossa vida tem que estar firmada na rocha. A rocha é Cristo. E temos que ouvir a palavra de Deus e colocar em prática os mandamentos bíblicos.
Isso é dar frutos. Lembra disso? Frutificar. Nossa vida também é assim. Lá dentro, onde só Deus consegue ver, é a nossa base. E como está a sua base, seu alicerce? Quando vem a tempestade, os problemas, as tragédias, como fica a sua vida? Você permanece firme na rocha ou afunda com os problemas? Na Bíblia, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, Jesus diz: "Se alguém me ama, guardará a minha palavra." E isso significa guardar na mente e no coração, e não na gaveta. Para Jesus, não há meio termo. Ou você é um cristão verdadeiro e praticante da palavra, ou é uma mera escultura de areia que se desfaz com o vento. Não há meio termo. A Bíblia diz: "Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama." Isso está lá em João 14, 21. Não esqueça, fique firme quando a tempestade vier. E partindo rumo para a lição 4, vemos um aviso: obedeça à sinalização. E desde cedo a gente toma decisões para seguir o nosso caminho. Mas nem sempre é fácil decidir a direção a seguir, não é mesmo? Como cristãos, precisamos estar sempre atentos. Precisamos buscar orientação divina, que jamais poderá ser substituída por sabedoria humana. Precisamos da Bíblia. E como é que a gente faz para buscar essa orientação? Para que a nossa vida não se torne inútil e vazia? Para que a gente não pegue o caminho errado? Acertou quem falou? Bíblia. É nela que encontramos Jesus, o caminho para o Pai e também todas as instruções de Deus para a nossa vida. Mas você pode estar se perguntando: o que eu faço se eu tiver dúvidas? Peça conselhos. Provérbios 13, 20 diz: "O que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído." Mas para tudo aí. Se você ainda não escolheu o seu caminho, a hora é agora. Entregue o seu caminho e as suas decisões ao Senhor. Ele enxerga lá na frente de maneira perfeita. Esteja atento ao direcionamento que Deus tem para a sua vida. Ele mesmo nos ensina na sua palavra: "Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher." Está escrito em Salmos 25, 12. E tudo isso que a gente já viu não pode ficar guardado só pra gente. Precisamos contar para todo mundo sobre o grande amor de Deus e do caminho para chegar até Deus. E esse caminho, você já sabe, esse caminho é Jesus. E a lição 5 fala disso: sinalizar para os outros, de falar do Evangelho para todo mundo, na escola, com os amigos, em todas as situações. Mas falar de Cristo para as pessoas, talvez você esteja pensando: tá, eu sei que Cristo é o caminho verdadeiro, mas como é que eu falo isso para os meus amigos? Eu não sei evangelizar. Eu não sou pastor, não sou professor. Eu acho que eu não vou saber fazer isso. Como eu posso falar do Evangelho? Eu vou te dar uma dica que vai caber na sua mão. Presta bem atenção. Primeiro, Deus me ama. Em João 3,16 está escrito: "Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Essa você já sabe, né? O segundo ponto: reconhecer que eu sou pecador. Lá em Romanos 3,23, lemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O terceiro ponto diz que Cristo morreu por mim. Em Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quarto ponto: se eu creio, eu o recebo como meu Salvador. É a promessa contida em João 1,12. "Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome." E o quinto ponto:
Quero conhecer mais de Cristo a cada dia. 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pronto, em 5 pontos você pode falar do Evangelho e do plano da salvação para um amigo. E voltando para a nossa revista, na lição 5 falávamos que Cristo nos chama para proclamar a sua verdade, para trazer a vida eterna a todos que nele creem. Mas você sabe que para falar precisamos viver o Evangelho, precisamos dar o exemplo. Nosso comportamento precisa ser coerente com as nossas palavras, precisamos conviver bem com todos. Bora para a estrada? Seguimos agora com a lição 6. Estamos chegando na metade do caminho e ela já começa com um alerta. Atenção! Perigo na pista! A vida com Jesus tem muitas surpresas, bênçãos, recompensas, mas também tem lutas, desafios, dificuldades. E essa lição nos alerta para os inimigos da fé. Tudo aquilo que quer nos desviar do caminho com Jesus. Muito cuidado! O mundo, com seus valores contrários aos da Bíblia, pode te influenciar, mostrando coisas que parecem ser boas, mas que te levam para caminhos maus. A carne, que é a nossa inclinação para o mal, aqueles sentimentos difíceis de domar que nos levam para longe de Deus, também é o inimigo da fé. E tem Satanás, nosso inimigo espiritual, sempre pronto para nos enganar e tentar destruir. Olha só o que a Bíblia diz lá em Tiago 4,7 sobre esse inimigo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas a lição também fala que não estamos sozinhos nessa trilha. Deus nos dá armas da fé. Veja só as nossas armas. A Bíblia, quando lemos a palavra e aprendemos mais da vontade de Deus para as nossas vidas, crescemos na fé. Orar também é uma arma muito poderosa. E temos o Espírito Santo, que é a parte de Deus que nos ajuda nos momentos de fraqueza, nos consola e nos convence do pecado. Que bom podermos contar com as armas da fé. Já na lição 7, um outro alerta. Verifique o combustível. Você sabe qual é o combustível que nos move na nossa caminhada da vida cristã? A comunhão. A lição fala que precisamos ter comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos na fé. Comunhão vertical, nossa com Deus, e também horizontal com os nossos irmãos. Mas tem gente que confunde uma vida de religião com vida de comunhão. Não adianta ir à igreja só para cumprir práticas religiosas, achando que com isso você vai pagar pelo sacrifício de Cristo. Deus não quer um relacionamento de medo ou de interesse. Ele quer um relacionamento de amor. Relacionamento com Deus em amor gera comunhão. Lembra do exemplo da videira? Em João 15,5, Jesus fala: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Precisamos estar em Cristo para permanecermos no caminho certo, no caminho estreito, longe do caminho de morte, em comunhão com Deus e com os irmãos da fé. Já avançando para a nossa lição 8, recebemos um aviso precioso. Fuja dos atalhos. Afaste-se do perigo. Cuidado com os falsos mestres e profetas que querem desviar você do caminho correto. Mais uma vez, lembra aqui a história do peregrino. Ele quase caiu na cilada do Senhor sábio deste mundo. Temos que estar atentos. Todas as instruções que nós precisamos estão no nosso manual, a Bíblia. Olha só o que a própria Bíblia fala sobre isso. Em Provérbios 4,13, retém a instrução e não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Então, se não estiver na Bíblia, não serve para nós cristãos. E para sabermos o que a Bíblia nos ensina, não tem outro jeito, é estudar. Ler a palavra diariamente, assistir às aulas da escola dominical, ir à igreja,
orar e manter comunhão com Jesus. Sempre com Jesus, que é o único caminho. Mais adiante, já lá na lição 9, somos chamados a amar. Sim, amar, mas não é de qualquer tipo de amor que nós estamos falando. Veja só, lá em João 15, versículo 12, Jesus diz: "O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei." E o amor de Deus por nós foi tão grande, mas tão grande, que Ele enviou o seu único Filho para nos salvar. Esse versículo você já sabe, não é? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Nós vimos nessa lição dicas preciosas para sermos agentes do verdadeiro amor cristão. Em primeiro lugar, ame o seu próximo, livre-se da inveja, do ciúme e da insegurança. Depois, seja transparente e sincero, livre-se da falsidade. Aceite as pessoas como elas são e livre-se do preconceito e da superioridade. Seja generoso e prestativo. Livre-se do egoísmo e do interesse próprio. E por fim, seja flexível com as pessoas. Livre-se da impaciência e da intransigência. Caramba, mas que difícil isso, hein? Será que a gente consegue? O padrão de amor que Jesus estabeleceu vai além do que podemos fazer por nós mesmos. Precisamos do Espírito Santo para sermos capazes de amar como Cristo amou. Cada vez que você ama o próximo como Jesus amou, você mostra ao mundo quem é Deus e mostra que você é um discípulo de Cristo. Pense nisso. Mas e quando erramos? Tá tudo perdido? A lição 10 mostra que devemos fazer o retorno. A saída para corrigir nossos erros é pedir perdão. E o primeiro ponto para a gente lembrar é que nós fomos perdoados. Cristo contou a parábola do servo mau, que mesmo tendo sido perdoado pelo rei, quis cobrar uma dívida muito menor que a sua. E Cristo ensinou que devemos perdoar como o Pai nos perdoou. Em Lucas 17, versículo 4 está escrito: "Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e nas 7 vezes vier ter contigo dizendo estou arrependido, perdoa-lhe." Jesus fala para a gente perdoar sempre, quantas vezes for preciso. E fala que também devemos pedir perdão, pois o perdão restaura e traz a paz. O perdão é uma demonstração prática e visível do amor que devemos ao nosso próximo. Perdoou? Ótimo! Então podemos seguir em frente. E agora vamos acelerando rumo ao final. Já chegamos na lição 11, que fala do serviço a Deus. Lá em Mateus 23, versículo 11, está escrito: "O maior dentre vós será o vosso servo." Lembra da última ceia, quando Cristo lavou os pés dos discípulos? Jesus explicou aos seus amigos, em Mateus 20, 26 e 27, que quem quisesse tornar-se grande, esse deveria ser o que servisse, e quem quisesse ser o primeiro, teria que ser o servo. Temos que estar dispostos a ajudar, a servir, prestar atenção ao redor, ver o que os outros estão precisando, ser útil e fazer isso com alegria sincera no coração. E a nossa revista está chegando ao final. Lição 12, a última, e chega com uma mensagem de coragem para nós. Prossiga até o final. Mas onde é esse final? Aonde fica a chegada? O céu, claro! A Bíblia fala que somos peregrinos nessa vida, igual o cristão lá do nosso livro. A nossa pátria é junto a Deus, no céu. Cristo nos prometeu em João 14, 2: "Na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar."
Mas não se engane, o céu não é para todos. Essa promessa é apenas para os que creem em Cristo, que perseveram na caminhada apesar das dificuldades. Quem é salvo permanece salvo até o fim. Pois a salvação vem do Senhor, não depende de nós. Nada do que a gente faça é suficiente para pagar o sacrifício de Cristo por nós. Quem pertence a Cristo pode sim ter problemas, e até mesmo quedas, fracassos, mas Deus irá buscá-lo e certamente vai restaurar a sua vida. É isso, meus queridos, chegamos ao final de mais essa jornada. E eu espero que você continue firme a partir daqui. Mas se cair, dê um grito em direção a Deus, peça ajuda e caminhe sempre em direção a Ele. A revista terminou, mas ainda temos muito que aprender. Semana que vem estaremos novamente por aqui, com muitas novidades. Um beijo e até lá! E para você que está assistindo este vídeo agora, não se esqueça que hoje nós temos um encontro marcado às 10h30. É só clicar no link na descrição desse vídeo que já tem até a senha do portal. Te espero lá, um beijo! E para participar da nossa brincadeira, você vai precisar de uma folha de papel, uma régua e um lápis. Pode pegar que eu tô esperando. Então você vai pegar a sua folha de papel e cortá-la ao meio, assim como eu fiz. Pegue o seu lápis e comece a escrever uma letra V. V de verdadeiro, muito bem. Depois você pega outra folha e faz a letra F. É importante que as letras estejam bem gordinhas, numa cor bem forte, para ficar bem joinha. Prontinho, pessoal. Agora você já tem tudo que a gente precisa para poder participar do nosso quiz, o nosso super encontro. Um beijo no coração.